A cidade de Salvador, capital da Bahia, está cercada de água por quase todos os lados. Seu território é margeado a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pela belíssima Baía de Todos os Santos. Sua geografia é marcada por um relevo acidentado, a começar pelo desnível topográfico entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, que tanto influenciou a instalação e ocupação territorial da capital baiana. A formação destes ícones e de muitos outros cartões postais da cidade podem ser explicados pela geologia, ciência que estuda a história do planeta Terra, buscando compreender os fenômenos e processos naturais que dão origem às rochas, aos minerais, ao relevo, água e solos. O tempo geológico é o tempo transcorrido desde a formação da Terra, desde a sua origem até os dias de hoje. Esse tempo ele corresponde a cerca de 4,5 bilhões de anos. E ao longo desses 4,5 bilhões de anos, uma infinidade de processos aconteceram, né? Alguns não acontecem mais e outros que acontecem hoje não aconteceram no passado. A humanidade, os seres humanos, como a gente conhece e concebe eles hoje, né? os Homo, digamos assim, esses surgiram há cerca de 200 mil anos atrás. E os Homo sapiens sapiens que surgiram ainda há bem menos tempo ainda, coisa de cerca de 12 mil anos atrás, né? Então, se a gente for parar para pensar, o surgimento da humanidade, do homem, da nossa sociedade é um fato muito recente ao longo dessa história geológica da Terra. E se a gente for parar para pensar agora, não mais como humanidade, nem como espécie humana, mas como um indivíduo humano, o nosso tempo de vida aqui na Terra, se muito for, é cerca de 100 anos. Isso, para a gente conseguir acompanhar os fenômenos geológicos, é uma coisa muito insignificante. Então, por isso que muitas vezes a gente acorda e todo dia a gente olha pela janela, vê a mesma paisagem, vê o mesmo relevo, vê as mesmas coisas, acha que a Terra ela é estática e tudo está como está, mas na verdade não é. A separação do Brasil e da África começou com a história de Pangeia, que era um continente, um supercontinente que aglutinava todos os terrenos continentais no mundo. Pangeia, ela quebrou em dois pedaços, a parte norte e a parte sul, sendo que na parte sul, né, continuou fragmentando, né, continuou quebrando e se dividiu em 4 grandes pedaços: a América do Sul, a África, a Antártica e a Austrália. Quando começa esse quebramento entre América do Sul e África, se formam feições que a gente chama de falhas. Então, essas falhas, elas se deslocam na vertical. E é isso que faz com que se crie a bacia sedimentar, essa zona baixa. A falha de Salvador, que é essa escarpa que bordeja a entrada da Baía de Todos os Santos, não é só aquele desnível de 60 metros que a gente está acostumado a ver e que separa a cidade alta da cidade baixa. Na realidade, ela se prolonga e alcança profundidade de até 5 quilômetros, 6 quilômetros, e todo esse espaço que foi criado por causa desse deslocamento ao longo da falha, formou essa região baixa, que a gente chama de bacia sedimentar, para onde convergiram os rios e onde se acumularam os sedimentos. A Baía de Todos os Santos, ela está instalada na bacia do Recôncavo, né? E a Baía de Todos os Santos, ela se formou por erosão, porque hoje nós vivemos num período de nível de mar alto. A regra nos últimos 500 mil anos era um nível do mar posicionado em média 60 metros abaixo do atual. Então, a maior parte do tempo não existia Baía de Todos os Santos, era o rio Paraguaçu que passava no fundo da baía. Somente nos períodos que a gente chama de interglaciais, como é o que a gente vive hoje, de nível de mar alto, é que essas regiões estão inundadas pelo mar e a gente chama de baías. O que levou a gente ter esse sítio do Centro Histórico de Salvador, atual Centro Histórico da cidade de Salvador, onde surgiu Salvador, foi justamente a sua localização privilegiada para a Baía de Todos os Santos. Aparentemente, as primeiras instruções que o Luiz Dias trazia era de criar a cidade na planície de Pajipe. Mas era uma planície muito pequena e, de alguma forma, também de difícil defesa. Os portugueses ainda estavam muito ligados a uma tradição medieval da cidade na altura, quer dizer, em cima de elevações, não só para poder dominar visualmente um grande território, uma grande faixa de mar, no caso a Baía de Todos os Santos,
como também para dificultar a ascensão, a escalada disso. Então, tem uma cidade atlântica, uma cidade com a baía de água calma, um lugar privilegiado, com 60 metros de altura, pronto, funda-se a cidade do Salvador. Não é à toa que ao longo de muitas décadas, essa região principal, esse núcleo primitivo da cidade do Salvador, vai concentrar tanto poder político como religioso e residencial. Não que outras regiões, além muro, além dessa região da cidade, não tenham sido ocupadas, porque existiam chácaras, fazendas, casas a outros lugares de Salvador. Mas essa região, durante séculos, vai ser o local onde se concentrava a cidade de Salvador propriamente dita. A cidade sempre existiu com essa separação de cidade baixa e cidade alta. Na parte da cidade baixa estavam atividade de porto, alguns pequenos estaleiros, pescadores, armazéns, coisas desse tipo. Mas até a alfândega estava na cidade alta. Agora, já naquela época você começou a fazer os ascensores, que eram chamados guindastes. Com o passar do tempo, a utilização desses guindastes acabou sendo transformada para planos inclinados, depois elevador de forma hidráulica e depois elétrica, no caso do elevador Lacerda, já no século XX, na década de 30. Surgiu como elevador hidráulico da Conceição, ligando a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E antes desses marcos da cidade, de ligação entre a parte baixa e a Cidade Alta, as ladeiras marcaram esse contexto. A exemplo da ladeira da Preguiça, inicialmente, ladeira da Conceição e depois a ladeira da Montanha. A topografia da cidade de Salvador condicionou a topografia social. Você tinha na parte alta dessa topografia as classes de poder, ricas e tudo mais, e a classe de mais pobre no vale, que eram mais inóspitos, com pouca ventilação, com mosquitos, com isso tudo e tudo mais, né? A divulgação científica da história geológica de Salvador é uma forma de aproximar a universidade da sociedade e compartilhar conhecimentos ainda pouco acessíveis à população em geral. Além disso, contribui para a preservação do patrimônio geológico e para o empoderamento dos cidadãos, na medida em que os mesmos se tornam mais conscientes sobre o meio ambiente físico que os cercam. Todos têm curiosidade de algo relacionado à geologia, seja relacionado a planetas, seja relacionado a minerais, relacionado a rochas, ou seja, são diversas áreas temáticas no âmbito da geologia em que desperta essa curiosidade da sociedade. É nossa obrigação como academia mostrar conhecimento à sociedade.